reunião de hoje é com Henrique Fernandes, nosso amigo. Ele é psicólogo e membro da diretoria da Rádio Rio de Janeiro. E tem o tema que é ter por si próprio desamor ou compaixão. Aí ele pode fazer várias teses disso. Bem-vindo, Henrique. Muito obrigada. E é com você. Obrigado, Lúcia, Márcia, todos da casa que nos convida a participar dessa palestra. A imagem está ok? Está tudo certo aí? Posso seguir? O som está ok? Pode sim. Então, tá bom. Tá bom, então. Certo. Bom, agradeço de antemão não só aos trabalhadores e diretores da casa, mas a todos aqueles e todas aquelas que no momento nos ouvem aqui por este canal, pelas redes sociais. É uma honra, uma alegria poder participar e realizar essa palestra. Bom, o tema é um tema desafiador: ter por si próprio desamor ou compaixão. É uma pergunta que guarda uma complexidade, como dissemos, é um desafio, e, ao mesmo tempo, é um tema oportuno e necessário, eu diria. Estamos, neste mês, dedicando uma atenção especial ao tema da valorização da vida, que é o nosso bem maior. É um convite que se faz para que olhemos para a vida com uma atitude de gratidão, de reverência, com aquele olhar de deslumbramento, como as crianças sabem fazer de forma espontânea. Se encantam, se deslumbram com pequenos acontecimentos. É uma oportunidade de avaliarmos todas as situações que nós enfrentamos, que nós realizamos como oportunidades de crescimento, ao mesmo tempo descobrir os mistérios, os encantos da vida. A vida é uma jornada permanente com todos os seus desafios, todas as suas dores, alegrias, dissabores, e é sempre mesmo uma grande aventura. Eu começo lembrando de um ensinamento que foi anotado por João no capítulo 10, item 10. Não há como esquecer, João 10, 10, quando Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. O que podemos dizer? Plenitude. Quando Jesus fala que a sua vinda, a sua existência no mundo, o seu trabalho, a sua missão, era nos deixar esse legado de uma vida com qualidade. Não é uma vida qualquer, é uma vida abundante, com uma riqueza especial. Estamos nesse momento, neste mês, como se sabe, dedicando essa atenção especial à valorização da vida, a esta vida anunciada por Jesus, com qualidade, uma vida plena. E é um desafio isto. Eu me recordo e também compartilho com todos que nos ouvem nesses primeiros minutos um ensinamento que está nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Allan Kardec faz uma seleção das bem-aventuranças ao longo de vários capítulos, não apenas este, e analisa esses ensinamentos. Bem-aventurados, disse o mestre, os que são brandos, porque possuirão a terra, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E neste capítulo, no item 4, fazendo uma análise dessas passagens, Allan Kardec faz um comentário que particularmente chama a minha atenção.
quando ele diz que, através dessas máximas, diz Kardec, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Olha a expressão, a palavra que Allan Kardec utilizou. Em se referindo ao ensinamento do Mestre, das bem-aventuranças, e em particular, naquilo que se refere à brandura, a uma vida compassiva e pacífica, Kardec diz isso. Com estas máximas, Jesus faz de todos esses ensinamentos uma lei. Então, se é uma lei, é da ordem do necessário e não do desejável. Quer dizer, de outro modo, a brandura, a mansuetude, uma vida pacífica, gestos pacificadores, a paciência, a afabilidade, tudo isso constitui uma lei. Então, precisamos treinar isto. Mas este não é o tema, mas é o início. A pergunta que eu compartilho com todos que nos ouvem agora é a seguinte: quando Kardec fala que Jesus transforma tais ensinamentos, virtudes, em uma lei, portanto, não há como escapar desses treinamentos diários de afabilidade, de brandura, etc., será que o mestre referia-se tão somente à dimensão interpessoal dos relacionamentos humanos? Em outras palavras, é eu com o outro, as pessoas entre si? Ou será que ele também se referia à brandura, à mansuetude, à gentileza, à afabilidade na dimensão intra-individual? Como assim? Eu comigo mesmo. Este é o nosso tema. Este é o tema da palestra. Ter por si próprio desamor? Ou estabelecer consigo uma relação de amor, de compaixão, de afabilidade, de doçura, de mansuetude e de moderação? Eu penso que o mais comum é nós pensarmos, olharmos para esses ensinamentos na dimensão interpessoal, o que é muito bom, sem dúvida. A vida em sociedade, eu com as pessoas, em família, nos espaços sociais. Mas isto também se refere à dimensão intraindividual. É você que nos ouve quando estabelece relações com você mesmo. Essa é a dinâmica da lei moral, por exemplo, em O Livro dos Espíritos. O homem nas relações que estabelece consigo, com o outro e com Deus. Então, algumas perguntas cabem ser colocadas. Como você costuma reagir a si mesmo? Como assim? Como você costuma lidar com você? Que tipo de coisas você normalmente julga e critica em você mesmo? Você julga a sua aparência, a sua carreira, os seus relacionamentos, os seus pais? Que tipo de linguagem, por exemplo, você usa com você quando nota alguma falha pessoal? Ou quando você comete um erro, se equivoca, você se insulta ou você adota um tom mais gentil e compreensivo? Quando você está muito autocrítico ou muito autocrítica, como que você se sente? Essa é uma pergunta. Quais são as consequências de você ser tão duro, tão rígido com você mesmo? Você fica mais motivado ou será que tende a ficar mais desanimado e mais deprimido? Ou ainda,
Como você acha que você se sentiria caso pudesse, de fato, se aceitar exatamente como você é? Como você se sentiria? E ainda, essa possibilidade te assusta, lhe traz esperança ou as duas coisas? Mais uma pergunta. Como você reage diante das dificuldades da vida? Como você trata a si mesmo ou a si mesma quando enfrenta os desafios da sua vida? Que eu sei que você lida com muitos desafios, porque a vida envolve isso mesmo. A pergunta é esta: você tende a ignorar o fato de que você está sofrendo e se concentra exclusivamente em corrigir o problema, ou você é capaz de cuidar de você e de dar a você mesmo um pouco de conforto? Então, nós fazíamos uma pergunta: você tende a se sentir rejeitado pelos outros quando as coisas dão errado? Em nome da honestidade intelectual, eu preciso dizer a você que nos ouve que essas perguntas não foram feitas por mim, foram lidas por mim. Uma grande estudiosa desse tema, o tema da autocompaixão, a doutora Kristin Neff é uma conhecida psicóloga norte-americana que há muitos anos se dedica no terreno da psicologia clínica ao estudo desse tema. Qual? Da autocompaixão, que é a questão da nossa palestra. Essas perguntas que ela formulou estão numa obra que eu gostaria de recomendar a todos, que se chama Autocompaixão. Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. É uma obra excelente, vale a pena consultar. É uma obra profunda e, ao mesmo tempo, simples na sua linguagem, uma obra muito bem fundamentada do ponto de vista teórico, acadêmico, é resultado de longos anos de estudo, de pesquisa, não é exatamente uma obra de autoajuda, nenhuma crítica a obras dessa natureza, mas esta é uma obra técnica, apesar da sua simplicidade. Que a gente tem a ideia de que uma obra acadêmica é sempre difícil, é sempre complicada. Não, isso não é verdade, isso é um mito. Um bom conhecimento, estruturado, fundamentado, pode ser também muito simples. Então, eu recomendo essa obra, Autocompaixão, da doutora Kristin Neff. Ela mostra nos seus estudos, nas suas pesquisas, que essa atitude de autocompaixão quer dizer ser compassivo, ser gentil, ser delicado, amoroso com você mesmo, com você mesma. Isso está diretamente relacionado ao bem-estar. São estudos clínicos muito sérios realizados na atualidade. A autocompaixão comprovadamente reduz a ansiedade, a depressão, o estresse, nossos padrões neuróticos, a ruminação e um sentimento que é muito difícil de lidar, que é a vergonha. E, ao mesmo tempo, a autocompaixão aumenta a satisfação com a vida, aumenta a autonomia, autoconfiança, sabedoria, felicidade, otimismo. Parece, assim, um remédio para todos os males, mas não é. São estudos sérios e vale a pena nós consultarmos. Um outro grande estudioso desse tema, a doutora Kristin Neff, nos Estados Unidos, e esse outro é o doutor Paul Gilbert, da Inglaterra. Ele tem também inúmeros artigos, como a doutora Neff, alguns livros, e ele chega a dizer, em uma de suas obras, que a autocompaixão aumenta o bem-estar, porque ajuda os indivíduos a se sentirem cuidados, conectados e emocionalmente calmos. Com base numa série de estudos de biologia evolutiva, neurobiologia, teoria da vinculação, regulação dos afetos, o Dr. Paul Gilbert estabeleceu
as bases para esse conceito da autocompaixão. Ou seja, e eu vou repetir, nós precisamos aprender a lidar conosco, com os nossos padrões emocionais, com os nossos padrões atitudinais, de uma forma mais gentil. Não raras vezes somos impiedosos conosco, duros, rígidos, e isso definitivamente, comprovadamente, não é saudável. E eu penso que quando Jesus trouxe o ensinamento já comentado de uma vida com abundância, uma vida plena, ele queria dizer também para termos e desenvolvermos esse olhar compassivo e autocompassivo. Por exemplo, esses estudos mostram que indivíduos autocríticos, quer dizer, aquelas pessoas, ou aquelas pessoas não, né? Nós, quando nos comportamos de uma forma autocrítica, muito severa, e ao mesmo tempo com uma elevada vergonha, quando agimos assim, na verdade estamos ativando um sistema que, no campo das neurociências, se chama de ameaça-defesa, ou seja, estamos sempre ligados. Isso gera ansiedade, isso afeta diretamente o nosso humor. Esse sistema de ameaça-defesa é um padrão reativo e a pessoa fica permanentemente ligada no que estão pensando a meu respeito, o que vão dizer de mim, como vão me ver, o que vão falar, o que vão pensar. Esse sistema de ameaça-defesa está em sobreatividade. E, ao mesmo tempo, o sistema de contentamento, de tranquilidade, de apaziguamento, ele está em subatividade. Está tímido. Isso significa dizer que nos sentimos muito menos seguros e nas relações interpessoais, e isso compromete a nossa qualidade de vida. Então, num mês em que dedicamos essa atenção diferenciada à valorização da vida, é hora de olharmos também para o padrão de vida que estamos criando nos cenários íntimos da nossa emoção, na regulação dos nossos afetos pessoais, a maneira como nos vemos e a forma como nós lidamos conosco. E nessa sequência, eu apresento, de uma forma mais didática, vamos dizer assim, o tripé, segundo a doutora Kristin D. Neff, da autocompaixão. Porque na vida nós podemos desenvolver um padrão de desprezo por nós mesmos, e isso às vezes é tão sutil que não percebemos. Uma indiferença para a nossa própria pessoa, para a nossa história de vida, o nosso mundo íntimo, a nossa biografia emocional, que tem alegrias, surpresas, encantamentos, mas também tem dores, maus tratos, abandonos, rejeições. A vida é uma totalidade. Não há como negar nenhum aspecto e nem outro. Então, quando nós estabelecemos conosco essa relação de indiferença, de desprezo por nós mesmos, alguma coisa dentro da gente morre e, paradoxalmente, permanecemos vivos. Mas algum sonho, algum horizonte de esperança fenece, se destrói. E isso não tinha que ser dessa forma. Isso pode acontecer, mas também nós podemos mudar isto. Então, segundo os estudos da doutora Neff, Kristin Neff, o tripé da autocompaixão, os 3 componentes da autocompaixão, ou self-compassion no inglês, segundo os estudos dela, mas as obras dela já estão em língua portuguesa. Aliás, eu vou indicar uma delas agora,
A outra não está aqui comigo. Essa outra obra dela aqui, mais recente, já está em língua portuguesa, excelente, vale a pena. Acho que dá para ver aí? Dá? Que bom. É um manual de mindfulness, que significa atenção plena, e autocompaixão. Olha o subtítulo desse livro: um guia para construir forças internas e prosperar na arte de ser seu melhor amigo. É lindo, só o título, com o subtítulo, já é uma proposta de mudança de atitude diante da vida. Então, quanto ao tripé da autocompaixão, um aspecto importante, segundo a doutora Neff, é a autogentileza, diferente do autojulgamento. Nós nos julgamos muito mais facilmente e rapidamente do que somos gentis conosco. Então, é tratar a si mesmo com cuidado, com compreensão, em vez de um julgamento áspero. É se acalmar e se reconfortar de forma ativa. Uma primeira confusão que nós precisamos esclarecer, e é confusão conceitual. Autocompaixão não é autopiedade. Primeira pergunta, está tudo bem com o áudio? Tudo certo? Podemos seguir? Tudo bem. Ok, perdão. Não, é que o meu áudio está ligado. Não, sem problema. Eu só quero, porque senão a gente dá uma pausa, não tem problema. Como dizia o Carlos Drummond, a vida é feita de pausas também, não é? Então... A vida tem pausas. Nem sempre a gente consegue parar um pouco, né? Mas vamos lá. Então, esse primeiro elemento é da autogentileza e autojulgamento. Mas eu falava de uma confusão que é muito comum nós fazermos, que é achar que autocompaixão é a mesma coisa que autopiedade. Ou como eu tenho pena de mim, eu estou sofrendo tanto. Não. A autopiedade é uma coisa, está a serviço de outros processos psicológicos, não muito maduros, não muito saudáveis. A autocompaixão não é pena de si, não é, repetindo, autopiedade e nem autocomiseração. É um outro tipo de relacionamento intraindividual, ou seja, é uma nova forma de você lidar com você mesmo, se tratando com um pouco mais de gentileza, com um pouco mais de cuidado e compreensão. Quantas vezes, diante de um equívoco, nós falamos assim, mas eu não tenho jeito mesmo. Ou numa linguagem espírita bem inadequada, eu sou um espírito muito atrasado mesmo. Não é uma boa linguagem, não é um bom, não é? Não é uma forma gentil de lidar. Olha, repetindo aqui as conclusões mais recentes na área da psicologia clínica. Isso aumenta a ruminação, porque eu fico pensando, e ruminação é aquele pensamento que eu não consigo parar de pensar e que nunca tem resposta, e só afeta o meu humor, sempre. Isso é ruminação. Porque aquilo sobre o quê? Eu penso, enquanto resposta não é ruminação. Ruminação nunca tem resposta. Por isso, sempre traz desconforto, mal-estar e outros processos psicológicos. Primeiro pé do tripé, né? Primeiro elemento da autocompaixão, a autogentileza, diferente do autojulgamento. Segundo elemento importante, a nossa humanidade comum versus aquele sentimento de que estamos isolados, de que nós não fazemos parte de uma humanidade. Isso não é verdade. O segundo elemento é igualmente importante. A nossa humanidade comum. O que significa isso? É ver a sua própria experiência como parte da experiência humana maior.
não é uma experiência isolada ou anormal. A vida é feita através dessas inúmeras experiências. E essa sua experiência de dor, ela é pessoal, porque ela é sua, mas ela não é única. Nesse mesmo momento, há muitas outras pessoas vivendo uma dor semelhante. Ao longo da história da humanidade, incontáveis pessoas viveram uma dor semelhante. E ao longo da história futura da humanidade, incontáveis pessoas viverão uma dor semelhante à sua. A dor, o equívoco, o erro, mas também os acertos, as conquistas, nos mostram, nos situam num plano de humanidade comum. Você faz parte da humanidade. Essa sua experiência é parte da experiência humana maior. Eu gosto, nessa hora, nesse caso, de citar o sempre atual Leon Denis, o grande filósofo espiritualista espírita francês, contemporâneo de Allan Kardec. Em uma de suas obras, ele escreveu: todas as nossas ansiedades e incertezas, atenção, hein? Todas as nossas ansiedades e incertezas cessarão quando tivermos compreendido que a vida é a comunhão universal. E olha o que ele diz, hein? E que Deus, e todos os seus filhos, todos, sem exceção, todos, vivemos em conjunto essa vida. Esse conceito de Denis é o mesmo conceito acadêmico da doutora Kristin Neff, do Dr. Paul Gilbert, de humanidade comum. Estamos todos irmanados, estamos todos conectados, ainda que nos sintamos isolados, separados, excluídos, numa dor, num desafio existencial que julgamos único no mundo. Isso aumenta a dor. Então, quando erramos, não é motivo de alegria, obviamente, mas é motivo de olharmos para nós mesmos e falarmos: bom, foi o que eu pude, creio ter feito o possível para acertar, e isso me torna muito humano. José Herculano Pires, o saudoso professor, filósofo espírita, em uma de suas obras, ele diz que antes de nós alcançarmos a angelitude, quer dizer, essa condição de espírito muito evoluído, de um espírito puro, vamos dizer assim, antes dessa conquista, a conquista mais importante, mais fundamental, é a de nos tornarmos humanos. Humanos. Esse é o maior desafio, é se tornar humano. A humanidade comum nos coloca uns ao lado dos outros, todos vivendo a experiência de estar nesse planeta, que é um planeta de grandes provações, de resgates, de expiações dolorosas, e, ao mesmo tempo, é um grande educandário, um grande hospital e uma grande oficina de trabalho. Aqui, exercitamos as mais importantes conquistas do processo evolutivo. E, como diz o grande poeta da música popular brasileira, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Esse é o melhor lugar do mundo, Gilberto Gil. Esse é o melhor lugar para você. Ou então, se Deus existe, não é muito inteligente. E não é o caso. Deus é infinitamente, soberanamente inteligente, justo e bom. Então, esse lugar em que você está
é o lugar mais oportuno para desenvolver e florescer todas as suas habilidades e potencialidades. Leon Denis nos convida a essa reflexão. Prossegue a doutora Kristin Neff falando do terceiro elemento desse tripé. É a atenção plena, é prestar atenção ao que acontece, é ficar com os sentimentos dolorosos como são, é aceitação. Aceitar não é gostar, é acabar com a luta interna. E isso significa dizer que, quando nós nos tratamos com mais gentileza, quando nós reconhecemos a nossa humanidade comum e quando nós prestamos atenção ao que acontece e aceitamos a realidade como ela é e nos comprometemos com as mudanças possíveis, nós estamos treinando a autocompaixão. Por isso, o exercício que ela sugere, quando estiver sentindo um estresse ou algum desconforto emocional, quando você perceber uma dor que chega, o medo, a dúvida, a insegurança, a culpa, a autocrítica severa, o autodesprezo, a autocondenação, mesmo uma dor física, quando estiver sentindo esse desconforto emocional, localize essa dor no corpo. Onde está doendo? Onde você sente isto? Porque toda dor também se expressa em algum lugar do corpo, mesmo as dores mais sutis. Faça contato com essas sensações no seu corpo e diga a você mesmo, a você mesma, com muita calma, bem devagar: esse é um momento de sofrimento. Isso é atenção plena. É aceitar a dor que chega. Poderia também dizer: agora está doendo. Agora está muito difícil. Esse é um momento difícil para mim. Esse é o momento de prestar atenção ao que acontece. E não entrar na luta. Já estou eu com os meus medos. Já estou eu com a minha vergonha. Já estou eu com as minhas culpas. Eu nunca mudo, eu nunca me transformo. Não é um bom caminho. É um caminho que você pode seguir, que eu posso seguir, mas não é um bom caminho. E aí reconhecer que esse sofrimento te torna humano. Isso faz parte da vida. Outras pessoas se sentem assim. Eu não estou sozinho nessa dor. Todos nós temos os nossos momentos difíceis, as nossas lutas, os nossos desafios. Isso é a sua humanidade comum, a nossa humanidade comum. E ela recomenda que coloquemos a nossa mão no coração, nesse momento de desconforto emocional, experimentando o calor, o toque suave das nossas mãos, da nossa mão, e podemos dizer a nós mesmos nesse momento: que eu seja gentil comigo agora. Esse é o momento mais difícil na minha vida, como pai, como filho, como um cuidador, como um profissional, qualquer que seja o meu papel naquele momento, que eu seja gentil comigo, que eu possa me aceitar como eu sou, com todos os meus dramas pessoais, com todos os meus conflitos internos, que eu possa me aceitar como sou, que eu possa me perdoar, que eu seja forte nesse momento, que eu esteja seguro. Isso vai ativar, com o toque no coração, o sistema de recompensa, de contentamento, aquele mesmo sistema que é ativado quando a mãe se dobra sobre o seu filho, o seu bebê, e o abraça e o alimenta. É o mesmo sistema que é ativado. Por isso é a arte de se tornar o seu melhor amigo.
E ela prossegue nos seus ensinamentos, nos seus estudos. Eu penso que este é um trabalho que muda uma forma de nós lidarmos com a vida. Estamos vivendo um aumento da depressão, dos transtornos do humor, de um modo geral, os transtornos da ansiedade, os comportamentos autolesivos, os comportamentos que comprometem a vida, a ideação suicida, que muitas vezes evolui para o planejamento suicida e depois a tentativa de suicídio e muitas vezes o suicídio exitoso, pondo fim à vida, quando na verdade se quer pôr fim a um sofrimento, a uma dor profunda. O suicídio não é um ato de coragem, é um ato de desespero. É uma voz que grita, pedindo socorro. É uma voz que ecoa. E quando alguém assim age, e isso não merece nenhum tipo de julgamento moral da nossa parte, sobretudo nós que atuamos no campo da fé, não podemos julgar esse comportamento, nunca. Quando essa voz ecoa, simbolicamente falando, atinge uma humanidade inteira, porque a dor de um há que ser a dor de todos. Isso também é a nossa humanidade comum. Eu não estou falando de culpa, eu estou falando de sentir a dor de um que ecoa na sensibilidade de todos nós. Quando uma criança morre de fome, a humanidade sofre, não é só aquela criança. Isso me atinge, isso atinge todos. A dor é de todos. Enquanto nós acreditarmos que a minha dor é única, está separada da dor do outro, e a dor do outro está separada da minha dor e também da minha alegria e do meu contentamento, permaneceremos ainda engateando nas estradas da evolução para transformarmos o nosso planeta. Por isso, esse tema é muito importante. Quantas tentativas de suicídio podem ser evitadas com gestos mais autocompassivos? Eu não estou julgando ninguém, só lembrando que a autocompaixão desarma internamente os circuitos da reatividade, da autocrítica severa, da visão pessimista e negativa em torno da nossa própria condição e nos torna, repetindo, simplesmente humanos. E é tão bom ser humano, saber que não somos uma máquina, sabemos que não somos um vegetal, que é maravilhoso, mas não é dotado de consciência. É tão maravilhoso se descobrir imperfeito, como diz Leonardo Boff, o grande teólogo, o grande professor, o grande pensador brasileiro, que diz que somos criaturas da imperfeição. E eu vou dizer, isso é encantador, se descobrir imperfeito num caminho de crescimento e de evolução. Por isto, há uma reflexão do Dr. Paul Gilbert que eu quero compartilhar com você, que nesse momento nos ouve. É como uma meditação que ele faz no seu livro. Esses estudos acadêmicos tocam a nossa sensibilidade, porque transformam não apenas o modo de pensar, mas o modo de sentir e de estar no mundo e se colocar na vida, para lembrar da nossa humanidade comum, eu repito, o Dr. Paul Gilbert faz um convite. Ele diz: eu te convido a imaginar à sua frente aquele mar
de azul intenso. Imagine você, aquele dia que você foi à praia, aquele mar lindíssimo, aquele azul, que só ali você pode ver. Quente, calmo. E esse mar acaricia a praia arenosa, para usar a expressão dele. Então se imagine ali, de pé, com a água deslizando e tocando agradavelmente, calmamente os seus pés. Está lá na praia, se imagine lá. Agora levante os olhos para mirar a linha do horizonte. Imagine que este mar, ele está aqui há milhões de anos. E desde então, ele é uma fonte de vida gratuita. Esse mar de milhões de anos vivenciou, presenciou muitos acontecimentos na história da vida e sabe muita coisa. Agora imagine que este mar te acolhe plenamente, apenas como você é, porque ele agora envolve os seus pés, banha os seus pés. E isso significa o abraço do mar. Esse mar te acolhe apenas pelo que você é, com a sua história, com as suas dores, com todos os seus erros, com todas as suas limitações e com o poder que lhe é próprio de mar, de oceano. Ele te envolve com uma sabedoria ímpar e cria com você um vínculo privilegiado e aceitando plenamente o que você é. Isso é humanidade comum. Ele chamou de mar, como uma metáfora. Você também pode pensar em Deus, que está em tudo, sem ser tudo. Está em tudo e te abraça amorosamente. Isto também nos lembra o ensinamento de Allan Kardec na obra O Livro dos Espíritos, quando afirma na questão 540 que tudo em a natureza, tudo no universo se encadeia, desde o átomo até o arcanjo. Tudo está interligado. Então, a nossa humanidade é comum. Fazemos parte desse todo, como lembra Leon Denis, vivemos todos em comunhão essa vida. Por isso, é bom nós pararmos para refletir qual tem sido o nosso padrão de relacionamento conosco. É você com você. E não há testemunhas para isso. Só Deus. Somente Deus presencia tudo isso. Ele sabe. E ele não te julga. Há um belíssimo ensinamento, mais uma vez, de João, querido João, quando escreveu na primeira carta, capítulo 3, versículo 20, quando ele escreveu: sabendo que, se o nosso coração nos condena, olha a expressão que ele usa, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Olha a beleza desse ensinamento. Eu não quero ser muito radical, mas isso é psicologia pura, psicologia e espiritualidade. Quando é que o nosso coração nos condena? Quando temos uma vergonha enorme, quando nos sentimos culpados, quando mergulhamos no remorso profundo, quando nos acusamos. Não é não ver o próprio erro, é não se torturar pelo erro e dar a si próprio a chance do recomeço. É o que Kardec fala no Código Penal da Vida Futura. Arrepender-se,
pagar pelo preço justo, do sentido de lidar com todas as consequências do ato, e em seguida a reparação. Não é ficar no arrependimento ou, antes ainda, na culpa. E voltando a João, o nosso coração nos condena nesses momentos, nessas situações que aprofundam os estados depressivos, melancólicos, que torturam a nossa mente num processo ruminativo, que mais afeta o humor, que mais compromete a nossa ansiedade, aumentando, quando já temos um transtorno ansioso, a ruminação aumenta ainda mais, o coração está dominado por esses sentimentos todos. Então, quando o nosso coração nos condena, João faz a proposta de Jesus. Maior é Deus que o nosso coração, é maior que tudo, e conhece todas as coisas. Nós temos 1 ou 2 ou 20 minutos? Por favor. Bom, vamos seguir, já para concluir. Desculpa, eu estou sem microfone. Você tem mais uns 5 minutinhos. Mas que maravilha, eu pensei que tivesse only one, somente um. Está ótimo. É que eu me desliguei um pouquinho aqui, mas agora já me situei. Tranquilo, está ótimo, deu para completar tudo. Que bom. Então, amigos que nos ouvem, amigas queridas que nos ouvem, esse é o tema que desejávamos compartilhar com vocês nesse mês em que se fala tanto da vida, e é bom nós lembrarmos desses processos psicológicos que comprometem muito a vida interna e muitas vezes a vida propriamente dita. Nos tratarmos com mais gentileza, com mais brandura, com mais compaixão, claro que sempre prestando muita atenção a isso que Allan Kardec chama de lei, a lei da afabilidade, a lei da doçura, a lei da mansuetude nas relações interpessoais, mas também na dimensão intra-individual, é o indivíduo com ele próprio. E aí, para concluir, eu me recordo de uma passagem que está ainda nas páginas nas páginas do Livro dos Espíritos, quando São Luís, na pergunta 1008, escreveu assim: Deus que só quer o bem de suas criaturas. Olha a palavra, olha a expressão que ele usa. Deus só quer o seu bem. É sempre o amor, a compaixão, a misericórdia. Deus não julga, não condena, porque ele ama. E eu não preciso fazer nada para ter esse amor. É o amor incondicional, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. Nunca é tarde para recomeçar. Não há nenhuma situação na vida, nenhuma, que não possa receber da nossa parte a chance do recomeço. Talvez eu não possa resolver tudo, mas eu consigo resolver alguma coisa. Não existe aquela situação. Fim da linha. Não é fim da linha. É o começo de uma nova experiência. É a retomada da mesma experiência em outras bases. Mas para isso, nós vamos treinar um pouco mais a autocompaixão. A gentileza conosco. Não precisamos nos julgar, precisamos nos conhecer e nos aceitar. Aceitar não é deitar no berço esplêndido do não tenho mais nada para fazer porque eu sou assim mesmo. Não. Isso tem outros nomes. É se aceitar como é, porque o autoconhecimento inicia do lugar em que eu me encontro e não do lugar onde eu desejaria me encontrar. É nesse sentido que caminha a psicologia clínica na atualidade, falando da autocompaixão. Para encerrar, é sempre necessário lembrarmos o ensinamento de Jesus.
quando Mateus escreveu no capítulo 5: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Veja a expressão que Jesus usa. Vós sois o sal da terra, dá um sabor à vida. O sal é isso. A luz do mundo, que ilumina os caminhos, que abre caminhos. Jesus não falou, vós sois o que pensais, o que sentis. Não, ele não se referia a funções psicológicas. Ele falou de uma identidade mais profunda. A luz do mundo, o sal da terra e depois o convite, síntese que reúne tudo isso. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que, vendo as vossas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, nesse momento em que olhamos para a valorização da vida, é o momento de nós lembrarmos que a chama dentro de nós nunca se apaga. É possível sempre, em qualquer situação, brilhar a nossa luz. Pode ser, às vezes, uma luz um pouco fraca, mas ela aumenta com o tempo. E a autocompaixão nos faz lembrar que essa luz pode brilhar sempre mais, todos os dias, a cada momento da nossa vida, porque cada segundo de vida é muito valioso para treinarmos tudo isso. Obrigado por aqui estarmos, pela atenção, pela oportunidade de compartilhar um pouco dessas reflexões a convite dos amigos da Casa Espírita, tá bom? Muito obrigado. Henrique, Jorge Niemeyer. Sim, vou falar o nome da casa, óbvio, né? Centro Espírita Jorge Niemeyer. Muito obrigado por tudo. Um abraço carinhoso aí em todos e em todas, tá bom? Henrique, querido, nós é que queríamos abraçar você, como sempre fazemos. Né? Abraçados. Super obrigada. Nossa, é impossível. Tanta coisa para a gente refletir, a gente vai pensando. Você vai falando, a cabeça vai, né? Porque é muito bom. Realmente. Que bom. Fico contente. Eu não tenho a dúvida, certeza que depois eu vou ver de novo. A gente certo. meio tempo. Obrigada, Henrique. Então, eu vou pedir para auxiliar fazer a prece e depois vou pedir para que continuem aí, abram as câmeras para a gente fazer uma fotinho. E aí tem os convites que a gente vai fazer depois. Né? Maria Alice, por favor, abre. Faz a prece daí. Já está tudo aberto. Vamos lá. Querido Mestre Jesus, amados amigos espirituais da nossa casa, é com muita alegria e gratidão que mais uma vez nos reunimos nessa sala virtual, que nos sentimos todos envoltos nessas vibrações de amor e desfrutando de tanto conhecimento, tanto ensinamento, para que possamos aprender e melhorar. Nesses momentos em que estamos aprendendo a viver sem o toque físico, porque não é possível o abraço, o encontro, nesse momento em que talvez estejamos forçados ao autoconhecimento, porque se estamos dentro de casa, acabamos convivendo mais com nós mesmos. O estudo de hoje, talvez meditando em cima dele, tenha nos facilitado. Só temos realmente a agradecer. Agradecer também por todos aqueles privilégios que desfrutamos. E nesse momento, pedimos aos amigos espirituais que recolham essas vibrações
vibrações de amor e luz, e que elas sejam encaminhadas para onde se fizerem necessárias. Tenhamos uma semana de muita paz, graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, lembrando que todas as palestras ficam disponíveis no YouTube. É só colocar CE Jorge Niemeyer. Deem like, porque senão o YouTube cai. A gente fica parecendo vendedor online pedindo para dar like. Convidamos para a quarta que vem, que será nosso companheiro Braz Magno, que está aqui na sala, do Jorge Niemeyer. O tema é o sacrifício da própria vida, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 29 e 31. E amanhã convidamos para uma outra palestra, que às 15 horas será com a Carmen Silveira, do Centro Espírita Amor e Caridade, lá de Cabo Frio. E o tema será Diálogo Fraterno junto à pessoa com ideação suicida. Aí, Henrique, muito você bom, muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Gente, agradecemos muito a todos, não só aqui no Zoom, como que todos que estão no YouTube também, todas as casas espíritas que se fizeram representar por vocês. E até quarta que vem. Muito obrigada, boa noite, que tenhamos uma noite de paz.